Você conhece a princesa Isabel, certo? A Redentora, a mulher que assinou a Lei Áurea e aboliu a escravidão no Brasil, séria, religiosa, correta e perfeita. Pelo menos é assim que ela aparece nos livros. Mas e se eu te contar que Isabel viveu um romance tão polêmico que Dom Pedro II quase a deserdou? Que ela foi forçada a casar com um homem que ela não queria, que a corte inteira comentava seus escândalos amorosos nos corredores do palácio, e que esse casamento arranjado quase destruiu ela emocionalmente. Pois é. A Isabel que você conhece é só metade da história. Hoje eu vou te mostrar a outra parte. A mulher real, humana, apaixonada, ferida e sufocada por deveres. Bora! Se você gosta de história sem filtro, já deixa o like e vem comigo. Antes do escândalo, precisamos entender quem era Isabel. E a vida dela nunca foi o conto de fadas que contam. Isabel Cristina Leopoldina, Augusta Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Sim, esse era o nome completo. Ela nasceu em 1846, no Rio, filha de Dom Pedro II e Torisa Cristina. E desde muito cedo carregava um peso enorme. Ela seria a futura imperatriz do Brasil. Isso por quê? Porque Pedro II não teve filhos homens. E a sociedade da época acreditava que mulher não podia governar. Mas Pedro II insistiu. Minha filha será minha sucessora. E ela foi preparada como tal. Estudou línguas, ciências, política, religião, filosofia e era muito inteligente. Alguns historiadores dizem mais preparada que o próprio pai. Mas Isabel tinha uma coisa que incomodava muita gente. Personalidade forte, ela era decidida, opiniosa, independente. E para a mentalidade machista do século XIX, isso era quase um defeito. A corte vivia em tensão com ela. E aqui começa a parte que nunca contamos nas aulas de história. O primeiro amor de Isabel. Em 1864, aos 18 anos, ela conhece Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha. Príncipe europeu, educado, bonito, carismático. Isabel se apaixona. Trocam cartas, conversas longas, sonhos, planos. Ela finalmente acreditou que poderia ter um futuro feliz. Mas Dom Pedro II detestou a ideia. Por quê? Porque Luís Augusto não trazia vantagens políticas. E para Pedro II, o casamento dela não era sobre amor, era sobre alianças. Era sobre proteger o império. Então ele fez o que muitos pais autoritários fazem. Proibiu. E ponto final. Isabel ficou devastada. Chorou, implorou, argumentou. Mas Pedro II já tinha decidido. E pior, ele já tinha outro pretendente escolhido, o Conde de U. Imagina ser forçada a casar com alguém que você não ama. Se você está sentindo a dor da Isabel, comenta coitada da Isabel. Quem era o Conde de U? Luís Gastão de Orleans, neto de rei francês, bem relacionado, rico, politicamente conveniente, perfeito para o império. Péssimo para Isabel, ela não o conhecia, não sentia nada por ele. Não havia química, conexão, nada. Mas Dom Pedro II ignorou tudo isso. E em 15 de outubro de 1864, Isabel casa contra a própria vontade. Relatos da época dizem que Isabel parecia vazia, séria, apática, quase quebrada. Como uma noiva que caminha para o altar, sim, mas como quem caminha para a prisão. A lua de mel foi um desastre. Isabel entrou em depressão profunda em Petrópolis, ficava trancada no quarto, chorava, recusava comida, recusava conversar. Gastão não ajudava. Era frio, distante, pragmático. Para ele, aquilo era só dever. Para ela, era o fim dos sonhos. Com o passar dos anos, algo mudou devagar, muito devagar. A relação continuou fria nos primeiros tempos. Mas Isabel começou a aceitar sua realidade. Não porque queria, mas porque era a única forma de sobreviver à própria dor. E aos poucos, ela e Gastão criaram respeito mútuo. Depois, parceria. E, finalmente, algum tipo de amor. Não o amor juvenil que ela sonhou, mas um amor construído na convivência e na sobrevivência. Tiveram 4 filhos. A maternidade deu luz à vida de Isabel, que canalizou ali o amor que não pôde viver antes. E já no exílio, décadas depois, cartas mostram uma Isabel mais afetuosa com Gastão. Eles se tornaram companheiros tarde demais, mas se tornaram triste, né? Mas agora vem a parte mais importante. O legado. A história de Isabel é sempre contada de maneira idealizada. A é redentora. A santa, a perfeita. Mas nunca contamos a história da mulher. A mulher que teve seu amor arrancado, que foi obrigada a se casar.
que entrou em depressão, que viveu sem liberdade. Isabel cresceu numa gaiola dourada. Palácios, joias, títulos, mas sem voz, sem escolha, sem autonomia. E quando finalmente teve poder nas regências, ela usou esse poder para libertar outros. Alguns historiadores acreditam que a luta pela abolição tinha também um lado pessoal. Isabel entendia o que era não ser dona da própria vida. Quando a República veio, ela perdeu tudo: Brasil, título, casa, futuro. Morreu no exílio em 1921, mas nunca deixou de se considerar brasileira. Nunca se arrependeu da abolição. Isso mostra quem ela realmente foi: uma mulher forte, íntegra e muito mais humana do que os livros dizem. E aí, o que você achou da verdadeira Isabel? Você acha que ela foi feliz no fim? Ou viveu presa a uma escolha que nunca foi dela? Comenta aí. Se gostou de conhecer o lado humano da história, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Aqui no Era Uma Vez na História, a gente conta o passado como ele realmente foi: humano, imperfeito e real. Valeu por assistir e até quarta. E lembra, por trás de cada personagem histórico, existe uma pessoa que amou, sofreu e lutou.